Olá, estamos de volta. Vamos continuar o nosso trabalho. No último encontro, nós vimos semântica. Já começamos o trabalho, já conversamos também sobre o quê? Conceito de campo semântico, conceito de campo lexical. Vimos a diferença de sinônimo real para sinônimo contextual. Trabalhamos o conceito de antônimo e vimos a diferença de hiperônimo e hipônimo. Tudo isto faz parte do nosso edital. Preste atenção na chamada que nós estamos trabalhando. Semântica, sentido e emprego dos vocábulos, campos semânticos. Então, tudo que nós conversamos está aqui, dentro desse quadrado. Repare que eu coloquei em vermelho, ok? Então, nesse momento, o que está em preto, emprego de tempos e modos dos verbos em português, este assunto nós não vamos trabalhar nesta chamada, mas já é a nossa próxima aula. Desta forma, nós fecharemos a segunda chamada do nosso edital em língua portuguesa. Tudo bem? Vamos continuar? Agora eu quero que vocês pensem na seguinte palavra que cai muito nos concursos, que vai estar presente na sua prova também. Você sabe o que significa homônimos? Homônimos são palavras que apresentam alguma identidade. Identidade essa que pode ser só na grafia, os chamados homônimos homógrafos, pode ser só no som, chamados homônimos homófonos, como pode ser uma identidade na grafia e no som, que são os homônimos perfeitos. Agora, cuidado! Mesmo sendo homônimos, gráficos ou no som, ou perfeitos, os significados obrigatoriamente serão diferentes, exatamente porque nós não estamos mais em sinônimos. Ficou claro isso? Então, o que são homônimos? São palavras que apresentam igualdade fonética relativa ao som, ou igualdade gráfica relativa à grafia, porém com significados distintos. Dada essa particularidade, temos que os homônimos se subdividem em 3 grupos. Então, peraí, Cláudia, torne isso mais tranquilo. Ok. Esses homônimos, que são palavras com algum tipo de identidade, de coincidência, se subclassificam. De que maneira? Esses homônimos, eles podem ser, deixa eu acompanhar aqui, de 3 tipos. Homógrafos, palavras que têm a mesma grafia, mas trazem sentidos diferentes. Nós temos colher, com timbre fechado, e nós temos colher, com timbre aberto. Os homônimos podem ser homófonos, que são palavras que têm a mesma pronúncia, mesmo som, mas trazem sentidos diferentes. Traz e traz. Vocês perceberam? O som é o mesmo. Quando eu falo traz, sem contexto, a pessoa pode pensar em um sentido ou em outro. Mas acredite, os contextos direcionam o significado dessas palavras homônimas, homógrafas, homônimas, homófonas. Mas não para aí. Existe também o homônimo perfeito. E os perfeitos são palavras que têm som e grafia idênticos. Quando eu falo idênticos, idênticos de verdade, ok? Mas se diferenciam no sentido. Quase sempre são palavras de classes diferentes, classes gramaticais diferentes. Vamos trabalhar o exemplo da palavra livro. Mas antes, vamos relembrar e vamos colocar as palavras dos homônimos homógrafos em um contexto. Preciso de uma colher para misturar o arroz. Ela foi colher as verduras na horta. Você percebeu que, ao olhar para a palavra, existe uma identidade visual? Não há nada de diferente. Mas, quando eu uso essa palavra, quando a coloco no contexto, muda o timbre. Colher, timbre aberto. Colher, timbre fechado. Então, se há igualdade na grafia, mas não há igualdade no som, você não vai falar que é um homônimo perfeito.
Você vai simplesmente dar nome naquilo que há em comum, que é só o desenho, só a grafia. Legal? Vamos agora contextualizar os homônimos homófonos. Eu tinha falado do traz, né? Então preste atenção. Traz o almoço, por favor. Traz o almoço, por favor. O significado muda se eu mudar o contexto. Ela escondeu a parte de trás do armário. Ela escondeu na parte de trás. Agora não é mais o verbo trazer, e sim um local. Mas e o som, professor? O mesmo. Traz, traz, não mudou nada. Mas olhe para a palavra. Você, ao olhar para a palavra, você encontrou identidade visual? Não, professora. O traz do verbo é com Z, verbo trazer. Mas o traz, que sinaliza lugar, já é com S. Isso, não só o S, como o acento. Existe o acento. Traz com Z não foi acentuado, porque não podemos acentuar monossílabo terminado por Z, né? Mas o traz com S já houve obrigatoriedade de acento, porque devemos acentuar os monossilábicos tônicos terminados pela letra S, antecedida pela vogal A. Legal? Então, o som é o mesmo, mas as classes gramaticais distintas e os significados também. Agora vamos contextualizar o exemplo dado para o homônimo perfeito. Eu citei o vocábulo livro, né? Acompanhe. Ela está lendo um livro didático que fala sobre homônimos e parônimos. Eu te livro da acusação de estar planejando algo. E o que você percebeu? A palavra, ela apresenta não só identidade visual, como também identidade de som. Isso a faz perfeita, pois os significados são distintos. Então, há igualdade na grafia, igualdade no som, mas diferença no significado. Em um contexto, é substantivo. Ela está lendo um livro. Mas no outro contexto, é um verbo. Eu te livro da acusação. E aí? Você entendeu? Se você entendeu o uso dos homônimos, vale a pena você buscar o conceito dos parônimos, porque cai na sua prova também. Se os homônimos traz alguma identidade, os parônimos nenhuma identidade. As palavras paronímias, elas só se parecem. Diferente das homonímias, essas palavras homonímias, vocês viram, algum ponto em comum vai haver, mas as paronímias não. Tudo passa pelo próximo, nunca o neutro. Isso quer dizer o quê? São palavras parecidas na pronúncia ou na grafia. Existe delatar na língua portuguesa, mas existe também dilatar. E cuidado, é muito mais difícil. Por que mais difícil? Por causa dos detalhes. Quando você trabalha com as homonímias, você já sabe que existe igualdade na pronúncia ou igualdade na grafia, ou as duas, mas significados sempre diferentes. Os parônimos também apresentarão significados distintos. Mais uma vez, eu lembro, não são sinônimos. Sinônimos eu já ensinei, ok? Parônimos são parecidas. Só que o brasileiro, no comum, ele não é muito exigente com a pronúncia dos fonemas, né? E aí troca o E pelo I, o O pelo U. Quantas e quantas pessoas falam comprimento no lugar do comprimento? Quantas e quantas pessoas falam imergir no lugar de emergir? Retificar, ratificar, essas palavras são paronímias. Cuidado, lá no edital existe o capítulo da ortografia. O edital de vocês cobra ortografia. A ortografia pode ser cobrada de várias maneiras. A preferência da FGV cobrar ortografia através do complexo. Ortografia complexa é aquela onde existem palavras na língua portuguesa com significados diferentes e com estruturas distintas. Vou dar um exemplo. O porquê. E aí, é famoso ou não é esse pacotezinho? Porque junto, acentuado, porque junto, sem acento, porque separado, acentuado, porque separado, sem acento. Isto é ortografia complexa.
O aluno precisa não só da memória visual, como também do sentido dessa nova estrutura. Existe demais junto e demais separado. Então, o brasileiro tem que entender quando que o demais é junto, quando é separado, e no comum isso acontece onde? No contexto. Mas eu preciso não só do conhecimento da forma, eu preciso entender o que significa a palavra demais quando grafada em um único vocábulo. E quando eu separo demais, já é uma nova proposta no texto. Essa ortografia é a preferida. E olha, parônimos é a segunda preferida. A banca adora cobrar os parônimos avaliando a ortografia do candidato. Estamos juntos? Legal? Então, hora de nós revisitarmos aquela listinha, né, de parônimos. Nós temos 2 alunos da turma delatou o colega que não cumpriu as condutas do colégio. Então, delatou aqui é denunciar. Mas não é denunciar só pelo contexto que você já entendeu, é pela grafia também. Então, se você trocar delatou por dilatar, acabou. Aí você cometeu uma seleção lexical incoerente. Vocês estão percebendo que como a aula se fecha? No último bloco, nós vimos a diferença de campo semântico para campo lexical. Quando você estuda parônimos, você está no campo lexical comprometido com o campo semântico. Se no contexto você deveria usar o sentido de denunciar, você trocar delatou por dilatou, meu Deus, o seu texto fica muito louco, né? O estômago pode dilatar quando a pessoa come demais. Imagine você fazendo a seleção da palavra, a seleção do léxico, trocando dilatar por delatar neste contexto. Você vai estar denunciando o quê ao comer muito? Por isso que a matéria parônimos cai muito nas questões lá da FGV, porque a banca FGV, ela cobra muito vocabulário. E é nesse momento que entram sinônimos, parônimos, hiperônimos, hipônimos, antônimos, e cuidado com a polissemia. Vamos falar dela daqui a pouquinho. E neste momento, eu peço para você dobrar as atenções, porque polissemia é puramente contextual. Outro exemplo de parônimos. Adoramos cestas. Repare que a palavra cestas é escrita com C, é o objeto. Adoramos cestas. Agora, cestas é grafada com S e depois do E, um outro S. Agora é o período de descanso. Adoramos cestas. Agora, a palavra cesta é grafada com S, mas depois do E aparece X. É o final de semana anunciado, né? Então, nós estamos com parônimos, porque são palavras parecidas. Não vá classificar essas palavras como homônimas, porque não há nada em comum aqui, na grafia nem no som, ok? Ah, mas o som é igual, sexta, 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 mas você está com grafias parecidas e significados distintos. Cuidado com a confusão entre paronímia, homonímia, homófona, ok? Cuidado, porque isso cai em prova. Sextas, sextas, sextas. São parecidas as grafias, significados diferentes. Você está com parônimos. Os homógrafos, as homonímias, elas apresentarão algum ponto de convergência. Significados diferentes também. Ok, professora, listas que mais caem em prova. Agora vamos falar de algumas palavras muito recorrentes. Olha só, preste atenção na pronúncia. Absolver, perdoar. Mas absorver, aspirar. Eu vou forçar um pouquinho a pronúncia para que vocês possam marcar a diferença. Aí, no caso, foi o L para o R. Apóstrofe, figura de linguagem. Mas apóstrofo, sinal gráfico. Aprender, tomar conhecimento. Mas apreender, capturar, assimilar. Ascensão, subida. Assunção, elevação de um cargo. Bebedor, aquele que bebe, mas bebedouro é o local onde se bebe. Comprimento, olha aí, letra O, é extensão,
Mas cumprimento, letra U, saudação. Descrição, ato de descrever, mas eu troco o E pelo I, vira descrição. Agora já é uma prudência, uma reserva. São pequenos os detalhes, são pequenos, né? Na verdade, são pequenas as alterações. Detalhe já seria pequeno. Então, a paronímia, ela ameaça mais. Ameaça por quê? Porque ao falar o comprometimento com algumas vogais, esse comprometimento é esquecido. Sem falar que o carioca já muda isto naturalmente. Você pronuncia a palavra leite ou você fala leite? Você fala pente ou você fala pente? Acredito que você pronuncie o som do I no lugar do E. Bebo leite, pegue o pente. Então, isto já é um sinal que há risco no uso das paronímias, ok? Vamos continuar. Qual é o próximo assunto? Polissemia. Agora ficou mais interessante. Polissemia, nós já vimos. Poli, vários. Semia, são os sentidos, significados. Eu quero que você fique atento com os homônimos perfeitos, mesma grafia, mesmo som, significados diferentes. Polissemia, vários sentidos. Fique atento a isso, ok? Porque daqui a pouquinho vamos misturar tudo. Polissemia, do que se trata, professora? É a propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos além de seu sentido original. As palavras polissêmicas guardam uma relação de sentido entre si, o que as diferencia das palavras homonímias. Então, a banca sabe que há uma diferença sutil e a banca vai desafiar você. Palavras polissêmicas são palavras que apresentam mais de um sentido. Uma mesma palavra pode ter múltiplos sentidos no momento que eu vou ressignificando o contexto, mudando essa palavra de ambiente textual. Quero um suco de laranja natural. Então, eu pego a palavra natural nesse contexto e o sentido dele vai ser, desse vocábulo, feito da fruta. Mas essa mesma palavra colocada em outro contexto, sou natural da Argentina, já tem o sentido de originário. Agora, se eu coloco essa palavra em outro contexto, água é um recurso natural, já é da natureza. Isto é polissêmico, onde uma única palavra ela é explorada, mas explorada consoante ao contexto. Ficou claro? Ok, mais informações para enriquecer. Polissemia e homonímia. Uma mesma palavra pode ter múltiplos sentidos. Até aqui, ok. É diferente de homonímias perfeitas ou homônimos perfeitos, pois a polissemia se refere a vários sentidos de uma única palavra. Já os homônimos são palavras diferentes, geralmente de classes diferentes, que têm sentidos diferentes. Qual foi o exemplo trabalhado com vocês? Não foi livro? O livro pode ser substantivo, o livro pode ser verbo, vai depender do contexto. No caso da polissemia, eu peguei o substantivo natural e fui brincando, transformando esse substantivo dentro do contexto para mensagens distintas. Então, no momento que eu trabalhei a palavra natural, eu trabalhei a mesma, mudando os sentidos consoantes do contexto. É muito comum questões que misturam a polissemia com a homonímia. Mais informações para você ficar perito. Vamos falar agora que a palavra polissêmica é uma só, mas se reveste de novos sentidos, muitas vezes por associações de figuras. A diferença na prática é bem sutil. FGV sabe disso e ela vai explorar. Então, para deixar o texto mais claro para você, anote. Homonímias, nós temos duas palavras, sentidos diferentes, coincidência na forma. Tende a haver uma coincidência na forma. Estou falando dos homônimos perfeitos. Ok, Cláudia.
E a polissemia? Nós temos uma palavra, dois ou mais sentidos, vai depender do contexto. Palavra com mais de um sentido, ok? E agora falamos da ambiguidade. Primeiro, professora, ambiguidade é qualidade ou defeito redacional? Vamos relembrar o que é ambíguo. Ambíguo é um texto com mais de um sentido. Quando nós falamos que ambiguidade é um texto com duplo sentido, não necessariamente dois. Existem ambiguidades que autorizam mais de uma interpretação. Beleza? Ambiguidade é um texto com mais de um sentido. Pronto. Essa ambiguidade é qualidade ou defeito? Agora sim a pergunta procede. Vai depender. Você já entendeu que no mundo das ideias tudo depende do contexto? Imagine um texto ambíguo em uma campanha publicitária. Aquilo foi pensado, aquilo é de propósito. E essa estratégia funciona. Então, para um texto publicitário, a ambiguidade é uma estratégia. Mas imagine uma ambiguidade dentro da redação dissertativa do seu concurso. Por acaso, promover uma leitura ambígua, ela vai ser positiva? No seu edital, lá no capítulo de redação, não pede clareza, objetividade, concisão e precisão? Não são qualidades de uma redação? A ambiguidade não é nada clara. A ambiguidade tem a intenção de abrir o seu campo interpretativo. A prova da Polícia Civil não cobrará redação, produção textual, mas cobrará redação em questões objetivas. Então, é claro, se a banca colocou o sentido, a ambiguidade vai estar presente. Quando a banca pedir para você marcar a alternativa que apresenta a mensagem mais clara, você não pode marcar uma que apresente, por exemplo, a ambiguidade. A ambiguidade, dependendo da intenção, pode ser defeito redacional ou qualidade. No mundo da publicidade, da arte, a ambiguidade é pensada e é proposital. Mas se o documento é oficial, se o documento é referencial, se a linguagem é uma linguagem que precisa passar uma informação com sentido unívoco, claro que a ambiguidade não vai ser uma boa escolha. Mas preste atenção, essa ambiguidade, ela se materializa minimamente por dois caminhos. Existe a ambiguidade estrutural e a polissêmica. Não foi à toa que nós vimos polissemia antes. Polissemia é quando uma palavra, uma única palavra, dependendo do contexto, do uso, pode gerar novos significados. Vamos a um conceito sobre ambiguidade? Ambiguidade é a possibilidade de dupla leitura de um enunciado. É o bom e velho duplo sentido. Pode ser estrutural ou polissêmica. Nem sempre é um problema, pois pode ser proposital e estar presente na literatura, nas piadas, nas propagandas. Porém, deve ser evitada porque é considerada vício de linguagem, porque prejudica a clareza. Quero mais uma vez destacar que deve ser evitada quando o seu objetivo for um texto referencial, onde o recado dado só pode ser lido em uma única direção. Se sua intenção é exatamente uma piada, literatura ou a publicidade, a criação não há limite para ela. Muito bem, vamos agora entendermos dessa ambiguidade estrutural. Se é estrutural, está ligada à construção frasal. Essa ambiguidade estrutural, ela vai estar relacionada com o arranjo que você vai efetivar dentro de uma oração. Então, preste atenção em um conceito. Ambiguidade estrutural ocorre quando a estrutura, a organização e a construção da frase dão margem a mais de uma possibilidade de sentido. Veja a tira abaixo e observe como a posição do termo com pouca gordura causa dupla possibilidade de leitura. Vamos nós? Repare que é uma tirinha.
o Garfield aí, né, o nosso gatinho, ele que é o principal personagem. Então, surge um personagem e fala: comida para gato com pouca gordura. Então, neste momento, o texto que aparece já é um texto ambíguo. Comida para gato com pouca gordura. O que tem pouca gordura? A comida ou o gato? Repare que a ambiguidade foi provocada exatamente pela posição de um vocábulo dentro desse sintagma. Olha o que responde o Garfield. E por acaso eu sou um gato com pouca gordura? Ele está comentando porque ele é gordinho. Então ele deixa a pergunta e gera esse efeito de humor na tirinha. Mas, professora, consigo desconstruir a ambiguidade? Não só consegue, como é essa questão que a banca vai pedir. Muitas das vezes a banca pede para você desconstruir a ambiguidade. Marque a alternativa que apresente o texto claro em relação à ambiguidade em questão. E desconstruir a ambiguidade, às vezes, é a mudança de posição, quando ela é estrutural, às vezes a mudança do léxico. Então, vamos fechar essa ambiguidade estrutural. No exemplo da tira, se o autor tivesse mudado a posição do termo comida com pouca gordura para gato, a ambiguidade estaria desfeita. Então, comida com pouca gordura, aí fica claro que é a comida que tem baixa gordura e não o gatinho. Se você deixa a palavra deslocada, você pode comprometer o campo semântico. Então, selecionar a posição de uma palavra dentro de uma estrutura frasal também é uma ação redacional. Quantas e quantas mensagens são comprometidas no seu campo semântico pela simples posição de um vocábulo dentro do sintagma? Não é a mesma coisa falar jovem professora, professora jovem. Há uma mudança. Pobre menina rica, rica menina pobre. Há uma mudança. Então, eu não sou autônoma, eu não posso escrever da minha maneira, professora. Cuidado, você pode escrever da sua maneira, porém, cada ação vai provocar um resultado. Cuidado, tem que saber o que você está falando. O ato de escrever é um ato de comprometimento e de responsabilidade. Às vezes, o arranjo que você faz dentro de uma oração leva ao interlocutor uma mensagem totalmente diferente daquela que você verdadeiramente gostaria de comunicar. Às vezes, gera uma ambiguidade. Às vezes, muda a mensagem mesmo. Não é duplo sentido. Criou-se um novo sentido, ele é literal, mas passa longe do que eu queria comunicar. Vamos conversar sobre isso também. E aí, ficou claro o que de fato é uma ambiguidade estrutural? Está ligada à posição de uma palavra no contexto. Ok, professora. E quando eu vou ter esses exemplos na prova? Quando você estiver com essa estrutura. Acompanhe esse texto. Peguei o ônibus correndo. Dupla leitura. Texto ambíguo. Primeiro sentido. Eu estava correndo quando peguei o ônibus. Ou o ônibus estava correndo quando o peguei. É esta a verdade. Da forma que está redacionado, eu tenho nesse momento, dupla possibilidade interpretativa. Analise esse outro texto que também é ambíguo. Pedro encontrou Maria e lhe disse que sua mãe foi ao cinema. Primeiro sentido, a mãe de Pedro foi ao cinema. Segundo sentido, ou foi a mãe de Maria que foi ao cinema? Cuidado, ambiguidade no comum é produzida e o candidato nem percebe. E por que não percebe? Porque o candidato que escreve um texto ambíguo, ele está com a verdade dele aqui no mindset. Ele está lendo o texto e ele está lendo entrando em harmonia com o que ele está pensando. Mas o leitor, que não tem acesso a conhecimento privado, olha aquele texto que é genuíno e já alcança uma confusão. Uai, é a mãe de quem que foi ao cinema? Às vezes a ambiguidade ela é produzida e você nem percebe. Então, precisamos estudar para ficarmos atentos a essas possibilidades de textos
que não são claros, mas não pode esquecer. Há momentos que a ambiguidade é uma estratégia escolhida. Ok, professor, e quando a ambiguidade é polissêmica? Esta é a pergunta que vamos responder agora. Você lembra o significado de polissemia? Polissemia é quando uma palavra, dependendo do contexto, recebe sentidos diferentes. Por isso, não pode confundir com homonímia. Revise a homonímia para não haver essa confusão. A banca vai misturar. A banca vai misturar polissemia com homonímia e ambiguidade. Ambiguidade polissêmica é quando uma palavra, dentro desse texto, possibilita sentidos distintos. Vamos ao conceito para ficar tranquilo. Ambiguidade polissêmica é aquela inerente ao próprio vocábulo ou à expressão que traz múltiplos sentidos. Observe esta charge. Nós temos um vendedor de bala, que está tranquilamente anunciando o seu produto. Olha a bala! Na mesma cena existe um casal que está fugindo das balas perdidas. Então, eu tenho a palavra bala tendo leituras diferentes. Uma, a bala, é o doce, e a outra, a bala, é a munição. Eu estou com a palavra bala dentro de uma mesma charge, tendo sentido distinto para cada personagem. Neste momento, a minha ambiguidade não é estrutural. A minha ambiguidade, ela reside naquela palavra bala. Então, é polissêmica, porque a polissemia trabalha exatamente assim. Ok, Cláudia, já sei a diferença, mas vamos deixar mais claro isto. Ambiguidade polissêmica. Na charge acima, a palavra bala é a responsável pela ambiguidade e, consequentemente, pelo efeito de humor. Então, observe que, no exemplo acima, bala pode ser compreendida como o doce ou como munição de arma de fogo, em referência a um tiro, a um tiroteio. Portanto, o humor da charge reside na polissemia da palavra bala. Pergunto a você, essa polissemia foi uma ausência ou foi estratégica? Porque essa ambiguidade polissêmica, ela tem um motivo. Você acha que quando o chargista produziu aquela arte, ele simplesmente escolheu essa palavra sem pensar no efeito ou foi estratégica a escolha dessa palavra? Professora, claro que foi estratégica. Por quê? Porque eu estou com a criação. Por isso que cuidado com o pré-julgamento. A ambiguidade é defeito redacional partindo da referência. Qual é o seu objetivo? Diante dessa resposta, eu vou falar, você realmente falhou aqui nesse processo. Mas a palavra bala ali foi que garantiu o humor da charge. Então, eu preciso entender de ambiguidade polissêmica, eu preciso entender de ambiguidade estrutural e eu preciso entender de cada quadradinho dessas situações que eu compartilhei com você hoje e na nossa última aula. Porque todas essas informações, elas fazem parte do campo textual. Entender texto é entender essas realidades. Porque é verdade que o texto é formado por palavras, mas palavras, elas possuem vidas dentro de um contexto. Eu preciso investigar uma palavra, se ela é polissêmica. Eu preciso investigar essa palavra, se ela é homonímia. Eu preciso investigar a palavra, se ela é paronímia. Eu tenho que entender do uso da palavra dentro do texto. Desta forma, eu entendo a mensagem, porque o que interessa no final é a compreensão da obra na sua plenitude. Então, cuidado. A matéria vista hoje, ela merece muito cuidado, ok? Vamos deixar mais uma revisão. Homonímia, polissemia e ambiguidade. Então, nós temos a palavra homonímia. Duas palavras que têm a mesma forma, cada uma com seu sentido.
Paciente, substantivo. Paciente, adjetivo. Como é que eu defino isto? Em que momento eu posso garantir que a palavra paciente está substantivo? Em qual momento eu posso garantir que a palavra paciente está adjetivo? Meu aluno, você sabe a resposta. Só o contexto pode verdadeiramente classificar. O paciente chegou. Cláudia é paciente. Então, o paciente chegou é substantivo. Cláudia é paciente, já é adjetivo. Sem contexto, eu só posso sugestionar. Eu só posso abrir possibilidade. A palavra paciente pode ser substantivo, pode ser adjetivo. Quando eu coloco essa palavra no contexto, agora eu amarrei. Agora ela não pode. Ela é substantivo, ela é adjetivo. Ok. Polissemia. 2 ou mais sentidos para a mesma palavra. Neste momento, eu tenho a palavra manga. E nós vamos partir de uma única classe gramatical, substantivo. Diferente do que eu disse antes. Lá, 2 classes gramaticais. Agora não. A palavra manga, ela possui a mesma classe gramatical, mas dependendo do contexto, ela muda o sentido. Manga fruta, continua substantivo. Manga parte da blusa, continua substantivo. Mas eu posso mudar. Eu posso entregar essa mesma palavra um sentido diverso. Então, é muito próximo. Você precisa olhar para o enunciado da questão e observar o que a banca está pedindo. Ok, Cláudia. E qual é a próxima chamada? Vamos revisar ambiguidade. Duplo sentido de uma palavra e expressão. Então, preste atenção na palavra cachorro. Quando eu falo o cachorro do seu primo morreu atropelado, eu estou com uma polissemia. É ambiguidade polissêmica. Porque uma palavra criou aqui uma confusão. O cachorro do seu primo morreu atropelado. Qual cachorro? O cachorro irracional, o bichinho, ou o cachorro racional? Se foi o cachorro irracional, o bichinho foi atropelado. Mas se eu falo o cachorro do seu primo e eu entendo esse cachorro como um qualificador de primo, eu já estou com um adjetivo depreciativo e esse cachorro é um primo, sinônimo contextual. E em cima desse vocábulo criou-se uma confusão. Qual cachorro morreu atropelado? O irracional ou o racional? Ficou claro isso? Então, essas palavras precisam ser entendidas exatamente para não causar uma confusão que vai comprometer a qualidade da sua leitura. Muito bem, chegamos a mais uma etapa do nosso edital. Não fechamos o segundo tópico, porque o segundo tópico ele é findado com o tema verbo. Agora preste atenção. Emprego da classe gramatical verbo. Conhecer verbo. A banca fez questão de colocar esse tópico dentro da chamada semântica. Isso quer dizer que nós vamos conhecer o verbo no seu mundo de ideias, nos seus significados, nos comprometimentos dos textos, dos tempos, dentro da realidade textual. Mas temos que revisar um pouquinho de gramática. Então, no nosso próximo encontro, eu vou conversar sobre verbo. Venha com disposição, porque essa classe gramatical merece respeito. Para você, parabéns. Está fazendo a coisa certa. Um pouquinho de cada vez. Assista a esta aula quantas vezes for necessário. Anote, na dúvida, entre em contato, participe, porque caminhada solitária, às vezes, é bem mais difícil. Treinamento não é só assistir a aula da professora Cláudia. A parte mais importante do treinamento começa agora, quando a professora sai de cena e você assume o palco. Faça valer a pena cada minuto. Faça valer a pena cada esforço. No dia, só você poderá resolver esse show. Só você poderá ir ao encontro da sua prova e realizar a sua aprovação. A professora Cláudia, coadjuvante, colabora, mas não resolve. É você, agora que vai ir para o treinamento, vai anotar,
vai dialogar, vai fazer exercícios e com isso vai fazendo a diferença. Eu sempre falo que a aula é dada igual para todos vocês, mas o ranking vocês decidem, porque cada um vai fazer do meu conhecimento um algo a mais. E é aí que está a diferença. Aguardo você no nosso próximo encontro para resolver questões. Legal? Até daqui a pouco. Fui!